Olá, meu nome é Fernando Esquena, sou antropólogo e fundador da Mantis Neurociência Esportiva. Bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da série Força Mental no Esporte. O tema de hoje é o equilíbrio entre treinamento físico e mental. Para quem acompanha o futebol, deve saber quem é o uruguaio Luis Suárez. Ele é mundialmente conhecido basicamente por duas características marcantes. A primeira é um jogador extremamente talentoso, capaz de executar jogadas excepcionais. A segunda é um jogador com um pavio extremamente curto, perdendo o controle emocional com certa facilidade. Quando isso acontece, ele chega a morder os adversários. Isso mesmo que você ouviu, morder os adversários. E isso aconteceu 3 vezes em sua carreira. Uma no Ajax em 2010, outra no Liverpool em 2013 e a última na Copa do Mundo do Brasil em 2014. Seus ataques de raiva renderam ao todo 26 jogos de suspensão, além da eliminação do Uruguai em uma Copa onde tinha boas chances de sucesso. Além das mordidas, Suárez ainda praticou ofensas racistas e fez gestos obscenos contra torcedores de times adversários. Mas Fernando, isso é normal? Eu diria que é normal e não ao mesmo tempo. Deixa eu explicar isso melhor. Segundo o neurocientista Paulo McKillen, nosso cérebro possui 3 partes. A primeira e mais interna e intimamente ligada com a nossa espinha dorsal é chamada de sistema reptiliano. Esse termo soa parecido com outra palavra? Se você falou a palavra réptil, acertou. Quando comparamos as funções dessa parte do cérebro em um humano, em um cachorro e em um jacaré, por exemplo, percebemos que elas são praticamente iguais. Essa parte é responsável pelos nossos instintos de sobrevivência e não os aprendemos por meio de processos educativos. Nós já nascemos com eles, pois são transmitidos pelo nosso DNA. Vamos a um exemplo prático. Você já colocou o seu dedo na palma da mão de um bebê recém-nascido? O que ele imediatamente faz? Ele aperta o seu dedo. Se você fizer a mesma coisa em seu pezinho, ele também terá o mesmo instinto de segurar com os dedos. Isso é uma evidência científica do nosso processo evolutivo. Em um passado distante, nossa espécie provavelmente se diferenciou de uma outra espécie de primata que vivia em árvores. Hoje nós vivemos em prédios e casas, mas continuamos nascendo com o instinto de segurar firme com os membros superiores e inferiores, assim como os macacos. Além disso, entre os primatas, é fundamental que os filhotes tenham esse instinto para poder se agarrar nos pelos das costas de suas mães, já que é assim que eles são transportados. Como o homem passou a se locomover apenas com as pernas e perdeu a maior parte dos pelos corporais, ele passou a segurar as suas crias com os braços e as mãos. Mesmo assim, passados milhares de anos, os nossos bebês ainda nascem com o instinto de segurar cabelos e pelos. Não é incrível? Bem, depois dessa introdução, podemos voltar a falar das mordidas do Suárez. Morder, jogar pedras e gritar são instintos muito primitivos de defesa e intimidação do ser humano, e essas informações encontram-se gravadas no sistema reptiliano. Durante a infância, é muito comum as crianças usarem essas estratégias, pois elas ainda estão em processos de aprendizagens culturais, principalmente aqueles ligados às regras de convivência. Para quem é pai ou mãe, provavelmente já viu seu filho ou filha voltar da escola com uma mordida feita por um coleguinha, ou o seu próprio filho pode ter praticado o ataque. Apesar de ser considerado normal pelos psicopedagogos, a orientação para os pais nessa fase é que conversem bastante com as crianças mordedoras, explicando que essa não é uma atitude aceitável. Uma estratégia interessante é tentar trabalhar a empatia da criança, ou seja, colocar ela na situação de agredida e imaginar como se sentiria. Com o passar do tempo, a criança vai aprendendo os códigos de conduta e deixa de usar essas estratégias primitivas. Porém, alguns adultos em determinadas situações de emoção exacerbada acabam permitindo involuntariamente
que o sistema reptiliano tome conta do processo, deixando as áreas mais racionais inativas. E é nesse momento que costumamos fazer grandes besteiras na vida. Essa característica faz com que aquele seu vizinho, que sempre foi educado e querido, cometa um ato violento que todos ficam chocados e se perguntando como que foi possível. Em tese, todo ser humano pode, em certas circunstâncias, adquirir um comportamento violento, mas algumas pessoas são muito mais sujeitas a isso do que outras. E é aí que entra o conceito de desenvolvimento ou controle emocional. Quando temos essa habilidade bem resolvida, geralmente conseguimos manter nossos cérebros funcionando com as áreas racionais. O grande jogador Soares, extremamente habilidoso, muitas vezes coloca tudo a perder quando certos acontecimentos, os quais chamamos de gatilhos emocionais, ocorrem. Muitos adversários, sabendo dessa característica, acabam lhe provocando durante a partida, querendo estimular a sua expulsão. Provavelmente, se sua carreira não tivesse sido marcada por esses deslizes, talvez fosse um ídolo mundial da mesma grandeza que um Messi. Mas, sem conhecer direito a sua história e os seus pensamentos e seus medos, não podemos julgá-lo. Aliás, a ideia de um trabalho sério em neurociência nunca é julgar o atleta, e sim auxiliá-lo a compreender os seus pensamentos, emoções e atitudes tomadas em relação aos desafios esportivos e pessoais. Vimos até agora as funções do sistema reptiliano. Porém, nosso cérebro também é formado por mais duas áreas. O sistema límbico, que é um verdadeiro centro de controle das emoções, e o neocórtex, que é a parte mais externa, onde tudo o que aprendemos durante a vida é armazenado. Se o sistema reptiliano trabalha com informações instintivas e o neocórtex trabalha com informações lógicas e racionais, quem ganha essa parada? Quem vai definir isso é o sistema límbico, pois ele absorve informações desses dois sistemas e nos ajuda a definir a melhor estratégia e comportamento. Para um esportista, é necessário um equilíbrio muito fino e particular entre instinto e razão. Somente com a razão você sabe o que é necessário fazer para alcançar a vitória. Mas é um instinto que possibilita uma motivação muito mais profunda, que lhe trará uma força extra para alcançar o sucesso. Todo atleta treina muito fisicamente. A repetição de exercícios faz com que seja aprimorada a coordenação motora fina, o que fornece muita precisão nos movimentos e, por consequência, facilita o sucesso esportivo. Mas sabemos também que quando nos sentimos pressionados ou preocupados com questões tanto internas quanto externas ao esporte, a qualidade desses movimentos fica muito prejudicada. Isso acontece pois malhamos o nosso corpo todos os dias, mas não fazemos o mesmo com o nosso cérebro. Existem diversas atividades físicas para que todos os nossos músculos sejam trabalhados, principalmente aqueles fundamentais para o esporte que praticamos. Da mesma forma, nosso cérebro é formado por centenas de componentes e grande parte deles precisa de diferentes estímulos para que possa se desenvolver. Quanto maior o número de estímulos, maior também será a quantidade de conexões neuronais que vão sustentar determinado movimento. E também um maior repertório de ações técnicas e táticas diante dos desafios da competição. Portanto, o acompanhamento constante dos seus pensamentos e emoções é fundamental para um bom desempenho esportivo. Mas há um problema em tentar fazer isso sozinho. Você já ouviu falar na expressão popular "fiz no piloto automático"? Descreva aí nos comentários o que aconteceu quando você ficou nesse estado. Pois é, o nosso cérebro trabalha de duas formas: no modo consciente, que é quando estamos atentos e planejamos todas as ações em uma determinada tarefa, ou no modo inconsciente, que é quando iniciamos uma tarefa de maneira automática, sem planejá-la, e até mesmo pensando em outra coisa ao mesmo tempo. Vamos a um exemplo prático. Quando você está dirigindo um automóvel, você realiza tarefas inconscientes, como trocar de marcha, e tarefas conscientes, como prestar atenção no trânsito. Segundo a neurociência, na maior parte do tempo, realizamos tarefas de maneira inconsciente.
Para desenvolvermos o autocontrole, é preciso um auxílio que nos alerte e crie um momento do dia onde possamos fazer uma imersão em nossas emoções e comportamentos. Sem isso, vivemos dia após dia fazendo as mesmas coisas e colhendo os mesmos resultados. Sem essa reflexão, parece que nos esforçamos e não saímos do lugar, pois os resultados almejados não aparecem. Nos esportes individuais, a busca pela perfeita sintonia entre controle emocional e alto desempenho é um processo que envolverá um árduo trabalho, mas possui poucas variáveis. Porém, nos esportes coletivos, onde todos precisam estar em sintonia técnica e mental, é necessária a existência de ferramentas capazes de, além de monitorar os indivíduos, também monitorar o grupo como um todo. Se você acredita que pode alcançar o sucesso esportivo por meio do controle emocional, clica no primeiro link da descrição ou aqui na tela. Aproveita, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ter acesso ao nosso conteúdo atualizado. Não perca o último vídeo dessa série e você saberá qual é o caminho para o seu desenvolvimento mental no esporte. Até lá!